Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do INQ Academy Oficial. E hoje recebendo um convidado muito especial. Gente, vocês não estão entendendo. Para trazer esse cara aqui foi uma dificuldade. Mentira, não foi não. Ele aceitou de primeiro porque ele é nosso brother. Pensa num cara que é sensacional e que tem um conhecimento muito legal para entregar. E mais, com muita humildade, viu? Uma pessoa que a gente já trabalha há muito tempo, tanto eu quanto a Natália. E que a gente tem o prazer de reabilitar os pacientes dele, porque são pacientes fáceis de reabilitar, porque são muito bem operados e que muitas das vezes vem para um tratamento conservador, que ele é muito bem indicado, ele não é daqueles caras que gostam muito de indicar cirurgia a qualquer preço, e por isso ele ganha o nosso coração, o nosso respeito, e conquistou tanto espaço aqui no Estado de Goiás como ele conquista e vem conquistando. Dr. Thiago Cacheta, muito obrigado por receber você aqui, professor, doutor. Que isso, Jerusa, obrigado, eu que agradeço, não tinha como, assim, negar um convite de vocês, você, da Natália, assim, a parceria nossa, INQ COI, né, que é a clínica que eu represento, ela já vem de longa data, eu conheço vocês, o trabalho de vocês, e eu fico muito feliz com o convite de poder conversar um pouco aqui mais com vocês sobre essa parte de reabilitação, de tratamento cirúrgico, para trazer mais informação. Não, sensacional. E o COI, pessoal, para quem não sabe, é uma parceria que nós temos com um grupo de 8 médicos. É um corpo clínico no qual o Dr. Thiago faz parte e é um corpo clínico extremamente diferenciado aqui no estado de Goiás. Então, para quem ainda não conhece, @COI Ortopedia, deem uma olhada lá. O corpo clínico é fantástico, o atendimento deles é sensacional e a gente tem um trabalho de fisioterapia, lá também é a nossa segunda unidade, que a gente montou especialmente para atender a esses 8 médicos que fazem parte ali do COI e que também trabalham em outros lugares, mas assim, eles conseguiram montar um time de ortopedistas que fazem muito a diferença aqui no nosso estado de Goiás e até para fora do estado também. Tiago, para começar, eu queria saber um pouquinho, eu queria entender. Me fala dessa medicina, como é que ela apareceu na sua vida? Ué, Jerusa, assim, eu sempre gostei da parte de biológicas, assim, a única certeza que eu tinha na época de pré-vestibular é que eu não queria mexer com essa parte de ciências humanas, com exatas, eu gostava um pouquinho, mas sempre ciências biológicas. Minha mãe é dentista, meu pai é médico veterinário, e a medicina no primeiro momento não é que não fosse a primeira opção, mas eu não conhecia, não sabia que era medicina, não tinha nenhum médico na família, eu sou o primeiro médico da minha família. Mesmo? Sim, e assim, foi meio que um desafio. Mas por sorte eu me encontrei na carreira, eu gostei, no meio da faculdade, na época eu não fiz aqui em Goiânia, eu fiz na Unigran Rio, entrei na faculdade em 2002, só tinha a Universidade Federal de Goiás, então assim, eram poucas vagas, a gente acabava que tinha essa necessidade muitas vezes de sair para fora do estado para poder estudar. E já no meio da faculdade eu tive mais contato com ortopedia, com o professor de ortopedia que acabou que me abraçou, me pegou, me levou para acompanhar cirurgias, o próprio consultório dele, no centro clínico que ele trabalhava, e já me puxando para esse lado da ortopedia ali no meio da faculdade. Acabei minha faculdade, vi todas as matérias que eu queria, mas a ortopedia já tinha sido escolhida ali no meio. É mesmo? E Ô, Tiago, e como é que... A gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores, né? E como é que um menino lá de Silvânia, nascido e criado na roça, como você mesmo disse, foi parar lá no Rio de Janeiro, naquele centrão maravilhoso? Como é que foi se virar nesse momento em que você passou na faculdade lá, teve sua família, seus pais? Você já tinha algum lastro lá? Tinha parentes? Ou foi mesmo na No tora? Rio de Janeiro, não. Na verdade, assim, meus pais são do interior, minha mãe é do interior de Minas, de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, veio aqui para Goiás com 14 anos. Meu pai é de Vianópolis, ali pertinho de Silvânia, tem fazenda lá, meu pai mora na fazenda até hoje. Eu já nasci em Goiânia, cheguei a morar durante um ano ali em Vianópolis, mas eu nasci aqui. E assim, não tinha parentes no Rio de Janeiro, foi muito difícil, porque eu fui achando que eu estava indo para o Rio de Janeiro, capital, praia, a hora que eu cheguei era Baixada Fluminense, era em Duque de Caxias, então assim... Era um pouco diferente. Era um pouco diferente, um pouco mais perigoso, mas tudo é aprendizado. Assim, a gente sai um pouquinho mais forte de cada uma dessas batalhas que a gente participa. Ô, Tiago, e você chegou lá no Rio, um goiano, para se virar no Rio de Janeiro, sofreu muito bullying? Bastante. Não cheguei a mudar meu sotaque, assim, em definitivo, não, mas de vez em quando eu tinha que tirar um pouquinho do R para não ser confundido com paulista, para não sofrer aquele bullying do carioca. Interior de São Paulo? Porque o carioca, assim, na época não é igual hoje, assim, que nos últimos anos, principalmente por causa da música sertaneja, acabou que essa cultura nossa aqui do interior, ela é mais bem aceita nesse eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, que não tinha muito isso na época. Mas na época eles brincavam porta, porteiro e portão. É desse jeito. Então, a hora que puxa um R um pouquinho, já acha que você é roceiro, mas conversando mais um pouquinho, a gente se entendia muito bem. Né? Tiago, e me conta desse mentor. Esse mentor, ele trabalhava com ortopedia? Foi quando você estava fazendo a disciplina
disciplina aplicada? Foi. Na verdade, assim, a ortopedia até hoje, ela não é uma disciplina que ela é muito explorada nas faculdades, ela não é, assim, eu acho até uma falha na formação. Eu tive, se não me engano, 3 semanas de disciplina de ortopedia na faculdade, foi Só muito pouco. isso. Atualmente eu monitoro alguns alunos de uma faculdade aqui de Goiânia, da Unirv, acompanham comigo, Ah, e que eles também, top. e eles só têm ortopedia também pela Liga de Ortopedia, não tem a disciplina Muito pouco, né, especificamente, é muito Thiago? pouco. E isso acontece praticamente em todas as faculdades. Se a gente for parar para ver, uma unidade de pronto atendimento, até o médico generalista mesmo, que vai trabalhar lá no PSF, ele Aham. lida todos os dias com queixas ortopédicas, assim, lombalgia é uma das queixas mais presentes no consultório de qualquer Uhum. clínico geral, não só do ortopedista. Então, assim, a ortopedia tinha que ser mais explorada um pouquinho Uhum. no processo de formação. Não só aqui, mas também lá no Rio, né? Sim, Mas em 3 semanas, esse professor mentor ganhou seu coração. ganhou, porque lá no Rio, existia já naquela época que eu fui, em 2002, alguns serviços vinculados à Secretaria de Saúde, em nível estadual e nível municipal, para acadêmico bolsista, para dar plantão em alguns serviços. Aham. E nesses serviços a gente rodava, desde a pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia. E eu comecei a acompanhar, eu sempre morei em República, então assim, eu acompanhava meus veteranos já desde o começo, desde o terceiro período. Eu nem, na verdade, nem podia estar acompanhando, mas eu sempre acompanhei desde o terceiro período. Não era um estágio obrigatório, mas eu estava longe da minha família, estava só. Às vezes, no final de semana, alguém ia dar um plantão, eu pegava, ia junto, ficava lá na sala de sutura o dia inteiro praticando. Então, assim, isso para mim foi muito bom. Uhum. Assim, não era uma coisa que eu era obrigado a fazer pela faculdade, e muitas vezes eu não estava ganhando para fazer isso, mas isso, de alguma forma, fez parte da minha formação e me ajudou a despertar esse interesse pela ortopedia e conhecer Uhum. médicos ortopedistas. Eu falei desse professor especificamente, que é o Rogério, mas teve o Daniel também, que foi um que eu conheci no hospital. E vendo minha boa vontade, meu interesse, eles começaram a me chamar para um procedimento, para outro, e a hora que eu vi, eu já estava no meio, Que estava participando. legal, gente. E o ombro foi natural também? Você optar pelo ombro e cotovelo? Como é que foi isso? Pô, e aí já foi aqui na UFG. Como eu sabia que eu queria, de qualquer forma, me formar na época da faculdade lá no Rio de Janeiro, mas morar em Goiânia de novo, que eu tinha muita saudade da minha família, da minha casa. E todo goiano, quando vai para fora, a gente quer voltar, a gente não quer ficar fora muito A tempo, gente não. gosta disso aqui, né, Gosto. Thiago? E eu nem prestei residência em Por nenhum outro lá. lugar, só aqui em Goiânia. E acabei sendo chamado na UFG, que foi a melhor coisa que me aconteceu. E nos 3 anos de residência na UFG, um serviço muito equilibrado, com todas as subespecialidades bem trabalhadas, o meu mentor na época, o Sandro Reginaldo, que era o chefe da cadeira de ombro e cotovelo, eu gostava de ver ele trabalhando, operando, gostava das condutas, uma pessoa que eu sempre me espelhei ali no começo e depois também. Acabou que me chamou a atenção o ombro e cotovelo. E aí eu vi um espaço ali e mergulhei nesse Nesse universo. universo. E foi em que ano, Thiago? 2011 eu terminei a residência, 2012 eu fiz minha subespecialidade. Mas 2011, quando eu era o R3, eu já operava muito caso de ombro e cotovelo dentro do HC e fora também. Por que que acontece? No primeiro ano de residência, a carga horária é muito puxada. Dificilmente a gente consegue trabalhar fora para complementar a renda ali da bolsa da Aham, residência. aham. Mas a partir do segundo ano já sobra um pouquinho mais de tempo. E aí eu também soube aproveitar uma outra oportunidade que no começo da carreira, acho que de qualquer profissão, a gente tem que ser bastante humilde, querer acompanhar algumas pessoas. E eu tive 2 preceptores, na época o Luciano Lucindo e o Leandro Alves, né? São especialistas em quadril que davam plantão em Anápolis, no Hospital de Urgência de Anápolis. E eles chamaram eu e o Marcinho, que era meu contemporâneo de residência, para a gente trabalhar lá no ANA. E foi a melhor coisa, era um serviço que a gente operava bastante, via muito trauma, e acabou que lá eu colocava muito a mão, fazia muita coisa que não chegava tanto no HC, e eu tinha a segurança de ter o meu preceptor da residência ali do lado. Opa, tem uma coisa mais grave aqui, uma fratura mais difícil, eu não tenho tanto costume, dá para me ajudar, pode vir comigo. Uhum. E isso também foi me ajudando nessa parte de crescimento, de pôr mais a mão, de operar um pouquinho mais desde o começo. Engraçado, né, Thiago? Você ouvi você falando assim, do tanto que você soube aproveitar as oportunidades e o quanto que o networking foi importante para você, né? Esse Sim. relacionamento que você manteve com as pessoas, né? Tinha os espaços, tinha as Uhum. pessoas, você só soube aproveitar, né? Jerusa, assim, eu lido muito com o pessoal mais novo, assim, desde os meninos da liga, eu sou preceptor, atualmente estou na coordenação do treinamento de ombro e cotovelo lá do HC. É,
não que falte isso na geração, assim, cada pessoa é uma, cada... A gente tem que entender, não generalizando, igual eu falei de geração, né, não é por aí também, mas o que eu fiz, eu acho que me ajudou mais na minha vida, desde o começo, foi aproveitar essas oportunidades para ver na prática como as pessoas que já estavam há anos à minha frente faziam. E isso me fez entender não só o mercado, como ele funcionava, mas também me fez entender para onde eu queria ir. O que que eu queria fazer? Ah, eu gosto de plantão, eu vou ser um médico plantonista, eu vou trabalhar aqui com trauma. Não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero dormir fora de casa, eu quero fazer uma especialidade mais clínica. Eu não gosto de cirurgia aberta, eu prefiro fazer uma cirurgia menos invasiva, que é o caso do ombro, que a gente faz quase tudo por vídeo. Uhum. Então, isso independente se você está sendo recompensado ou não, porque a gente ouve muito isso hoje em dia, né? Ah, quanto que vai ser? Eu vou ganhar, não vou ganhar? Eu acho que no começo da profissão, aí independente da profissão, a gente tem que ir para aprender. Se vai ganhar, se não vai ganhar, o tempo vai dizer, o dinheiro é uma consequência, isso é a maior das É verdades. verdade. Porque assim, se você faz tudo certinho, faz da forma correta, faz bem feito, você vai ser recompensado em algum momento por isso. Eu acho que isso cabe para tudo, não só para medicina. Eu também acho, Thiago. Você é um dos convidados que a gente tem recebido aqui, e em todos os momentos que a gente vai falar de trajetória profissional, a gente vê que pessoas assim como você, que conseguiram um posicionamento mais diferenciado no mercado, falam a mesma coisa. É. E o que a gente vê, Thiago, que eu sempre falo isso para meus alunos, né? É uma humildade intelectual muito grande, sabe? Uhum, E isso faz tanta diferença porque nos coloca vazios uhum, para a gente receber do outro, né? Que, como você falou, uhum, tá com uma trajetória maior. E a gente não vê muito isso, né? né? Eu não atribuo muito só também à geração, Thiago, atribuo um pouco à geração, mas também às facilidades que essa galera Sim, mais jovem tem, né? sim, Parece que a gente, na dificuldade, você falou uma coisa, a gente estava fora do ar, né? As dificuldades te tornaram mais resilientes, né? Te exatamente. tornaram mais fortes. E eu acho que isso é para todo mundo, né, Thiago? A gente não É, nasceu com tudo na mão, não, né? ninguém nasce pronto. A gente vai sendo preparado ao longo da nossa trajetória, ao longo da vida. E assim, a gente pode aprender com tudo. É. Assim, não é só naquela aula, com aquele professor muito bom. Você aprende com a pessoa mais humilde, conversando, entendendo, ouvindo, Tudo tem sua nem sempre sabedoria, falando. né? Exatamente. Muito legal, Thiago. Quando você percebeu, por exemplo, Thiago, que ombro e cotovelo estavam ali no seu processo de decisão, teve alguma outra área que te encantou na ortopedia, que quase te balançou? Pois assim, como eu trabalhava em unidade de pronto atendimento, né, no começo, assim, dessa minha trajetória, principalmente ali no terceiro ano de residência e no R4, né, que é quando a gente faz treinamento avançado de cirurgia do ombro, eu fazia de tudo. A gente brincava assim que eu só não operava coluna, que coluna eu realmente eu tinha receio. E ninguém ia deixar também. Mas Vamos assim, deixar. no trauma, assim, fratura de quadril, né? Essas fraturas desde fêmur proximal, haste de fêmur, fraturas de platô tibial, joelho, tornozelo, antebraço, a gente acabava que tinha que fazer. Uhum. Então, assim, eu acho que para uma formação, igual eu disse que lá na faculdade, apesar de gostar da ortopedia, eu tentei aproveitar um pouco de tudo. A gente tem que ter um conhecimento geral bom, assim, o melhor possível. Assim, eu acho que o generalista, ele é necessário, né? Uhum. A gente está num grande centro, Goiânia, cada vez mais a gente tem a possibilidade de ser uma referência, não só para nossa região, mas também para a região norte, para outros estados que É, mandam muitas pessoas para muito, aqui. muito. Mas o generalista ele ainda é importante e o conhecimento generalista ajuda a te transformar num especialista melhor. Uhum. Então, eu sempre quis saber um pouquinho de cada coisa, mas desde muito cedo, eu acabei ombro, eu falei, meu consultório é de ombro. Eu não quis atender outras coisas no consultório. Então, às Uhum. vezes, o paciente ficava até chateado. Assim, mas eu também tenho uma dor aqui. Eu falei, não, vou te pedir o exame, você vai voltar com o meu colega que atende aqui tal dia, para ele ver e tratar da melhor forma. Porque é diferente. Assim, eu É. vejo outros colegas tratando a mesma tendinopatia ao nível do ombro que eu, com uma conduta que às vezes vai fazer a pessoa ficar ali 1 mês, 2 meses a mais com dor, ou não vai resolver o problema dela. E eu posso fazer isso com a pessoa se eu me meter a tratar uma outra patologia que eu não estou habituado a tratar. Aham. Então, eu acho que cada macaco no seu No seu galho. galho. Mas qual foi a área que te balançou? Além do Não, não ombro? teve. Assim, eu sempre, assim, eu
no terceiro ano de residência eu gostei muito do ombro. E já ficou. Eu gostei, já fiquei. Eu gostei um pouquinho de joelho, mas assim, era o ombro mesmo. Era o ombro mesmo, não tinha tempo pra ninguém, jeito. não. E como é que era o mercado naquela época, Thiago? 2011, 2012, para ombro? Você falou do Sandro Reginaldo. Abraço, professor Sandro Reginaldo, né? Que é uma grande referência para todos nós. Realmente um diferenciado, Foi uma né? outra coisa que eu também observei, porque assim, tinham poucos ex-residentes do HC de Goiânia e que tinham feito nos últimos 10 anos e estavam inseridos no mercado particular. Uma das coisas que eu queria, depois de já ver muita gente trabalhando desde a época da faculdade, é não depender de emprego. Eu não queria ser funcionário de hospital A, de hospital B. Eu sou muito disciplinado, assim, tanto que acho que não tem ninguém que consegue terminar uma residência de ortopedia que não tem um pouquinho daquela hierarquia militarizada, assim, a gente acaba que bota serviço, a gente sabe cumprir direitinho. Mas eu não queria isso pro resto da minha vida. Eu sabia que era parte de um processo, mas eu queria mandar no meu tempo, no meu horário. E com o ombro e cotovelo, eu conseguiria fazer isso de uma forma melhor e eu poderia ir pro consultório. E realmente fazer minha trajetória ali só no consultório, sem ser o plantonista de hospital A, de hospital B, o responsável por um serviço e ter que prestar conta daquilo para alguém, ter um horário, não ter um final de semana, não ter um feriado, não poder me dedicar à família. E conseguiu, Thiago? Graças a Deus, faz tempo. Isso é bom, né? E, Thiago, então o mercado estava aberto, você olhou esse gap no mercado e soube aproveitar a oportunidade. E hoje, dentro da sua atuação profissional, Thiago, qual que é hoje o seu cash call, assim, a sua galinha dos ovos de ouro hoje no ombro, pra gente pensar assim, o que as pessoas mais lesionam? Olha, Jerusa, hoje a maioria das queixas, das patologias do ombro e cotovelo são as mais simples, não é o caso, não é o paciente cirúrgico. Apesar de ser cirurgião de ombro, a gente fica brincando assim, que a taxa de conversão, né, entre aspas, assim, falando assim fica feio, mas assim, eu tenho que atender o quê? 150, 200 pacientes para fazer 15 cirurgias, 10 cirurgias. Então, assim, nem 10% dos meus pacientes são cirúrgicos. Então, a maioria são pacientes de tratamento conservador. São pacientes que têm uma tendinopatia, que têm um processo inflamatório na bursa, um processo inflamatório na articulação acromioclavicular, uma dor miofascial na região da cintura escapular, uma epicondilite. São pacientes de patologias clínicas, porque, assim, diferente do que a gente fala, pensa ou ouve, às vezes, de alguém, cada vez mais as pessoas estão mais precavidas. Assim, tem muita gente que, é lógico, negligencia, joga para frente, empurra com a barriga, literalmente, algumas dores, mas cada vez mais a gente observa que não só as mulheres, que sempre foram mais cuidadosas com a sua saúde, mas homens também buscam mais cedo. Então, a pessoa faz atividade física, começou a doer, ela não está conseguindo performar bem na atividade física, seja no crossfit, na academia, no tênis, no beach tênis, ela vai lá, busca um tratamento, e aí entra a reabilitação, entra as orientações para atividade física, e não necessariamente a cirurgia. E aí a gente acaba que tira esse paciente de um procedimento cirúrgico num futuro não tão distante. Isso é maravilhoso, né, Thiago? Poder trazer essa qualidade de vida para o paciente, a gente tem visto isso de maneira tão clara, assim, dentro do seu consultório, nas suas condutas, né? Isso nos deixa muito feliz. Não só porque somos fisioterapeutas, que a gente fala que a gente é guardião do movimento, né? A gente tem quase que uma obrigação, né? De restabelecer o movimento para isso que a gente existe, né? Mas é muito gratificante quando você pode confiar o seu paciente a uma equipe que você tenha certeza que vai trazer um resultado para ele, independentemente do tratamento cirúrgico ou não. Isso é muito diferenciado. E, Thiago, como que você percebe, assim, eu tô lendo um livro agora de um cara muito sensacional, ele chama Peter Attia, e ele escreveu um livro que chama Outlive, e ele fala sobre a longevidade. E aí ele traz para nós alguns conceitos que ele fala da medicina 2.0, que é a medicina extremamente curativa, terapêutica, né? Que eu vou esperar o problema aparecer para depois eu curar, e a medicina 3.0. A medicina 3.0, ele trata os sistemas, então ele pensa num corpo mais integrado. Sim. Hoje, como é que é esse processo decisório para você no seu consultório, entre operar ou não o paciente? O que você considera, assim, pensando no universo seu cliente? Eu sempre tento individualizar caso a caso, porque assim, não dá para operar um resultado de um exame. Então, assim, vamos colocar a lesão do manguito rotador. 80% das cirurgias de um cirurgião de ombro hoje, no meu caso, é um reparo de lesão do manguito rotador.
Então, toda lesão do manguito rotador é uma lesão cirúrgica? Absolutamente não. A Uhum. maioria das lesões, por exemplo, em pacientes com mais idade, com 70, 80 anos de idade, que já estão, às vezes, com baixa demanda funcional, não vão ser cirúrgicas. Eu lembro que quando eu saí da residência, a gente colocava o ponto de corte em 70 anos. Falava assim, ó, paciente com mais de Uau. 70, não convém investir, porque ele é um paciente de baixa demanda. Eu tenho alguns pacientes com mais de 80 que se eu falasse para eles que eu não ia operar porque eles são velhos, eles iam achar outro para operar. Que bom, né, Tiago? A Que bom. longevidade realmente está chegando, né? Sim, então assim, a gente tem que observar, porque assim, da mesma forma que tem pacientes com 50 e poucos anos que tenham uma patologia, uma comorbidade, que às vezes não vão se beneficiar daquele procedimento cirúrgico, e infelizmente vão ter que conviver com a sequela, ou trabalhar de uma forma conservadora porque não pode restabelecer cirurgicamente não pode fazer a cirurgia mesmo por uma complicação clínica, seja cardiológica ou outra qualquer. A gente tem pacientes com mais idade que têm um trofismo muscular muito bom. É muito importante a gente obedecer esses critérios biológicos, né? Então, assim, no caso da lesão do manguito rotador, Aham. quanto mais tempo de lesão, mais retração do tendão e mais degeneração gordurosa. Então, esses dois fatores, hoje são os mais importantes para a gente avaliar e decidir se vale a pena ou não vale operar de acordo com o perfil do paciente. O que esse paciente faz no dia a dia? Onde ele atua mais? Ele é um trabalhador braçal, ele gosta de ir para a fazenda, fazer uma atividade física, ele joga um tênis, ele está no crossfit, ele está na academia. Então, separar esses pacientes e ver onde ele espera chegar. Qual a expectativa dele com o tratamento? Aí, alinhando essas expectativas, a gente consegue indicar o melhor tratamento e acompanhar esse paciente até a gente chegar no resultado final. Ou seja, então, se eu pratico atividade física com mais intensidade e com mais cadência, eu tenho mais possibilidade de me recuperar. Sim, absolutamente. Assim, a gente brinca que, por exemplo, a rotura de um tendão, por exemplo, no ombro, ela vai ser causada por um fator específico? Na maioria das vezes, não. Ela é multifatorial. Aham. A gente tem fatores genéticos, ambientais, a questão da idade é muito importante, mas se a pessoa é ativa ao longo da vida, fortalece bem a musculatura, tem um cuidado de postura, nessa parte de biomecânica de movimento que eu aprendi demais com vocês, isso vai, com certeza, fazer com que ela tenha mais saúde articular e que muitas vezes ela não evolua com um processo de rotura ou uma lesão mais grave que precisa de cirurgia no futuro. Exercício Então, é remédio. exatamente. Exercício é remédio. Você pratica alguma atividade, Thiago? Pratico. O que você tem feito ultimamente? O que eu mais gosto de fazer é tênis. Eu gosto de jogar Mesmo? tênis e eu faço musculação para poder jogar tênis. E você joga tênis quantas vezes por semana? Ultimamente eu tenho jogado 3, 4 vezes por semana, mas assim, bom. eu sou ruim, eu sou pereba. O pessoal ouvia, quem me conhece... Quem conhece é o Dr. Thiago Pereba. Comenta aí, gente. Será que é mesmo? Eu acho que não é, não. Não, eu sou ruim. Eu só sou esforçado. E esse condilite, Thiago, tem demais? Tem bastante. Seus amigos tenistas? Tem, eu já tive também. Teve? Eu tive até ano passado, eu tive umas 3 crises de epicondilite, que eu tratei com exercício, com movimento, com alongamento. Precisei de tomar medicação algumas vezes. Aham. Não precisei de lançar mão de infiltração, de procedimento cirúrgico, nada disso. Mas, assim, me tirou por algum tempo do esporte também. Uhum. A epicondilite, muitas vezes é difícil a gente conduzir os pacientes de epicondilite, né, Jerusa? Vocês... Difícil. Eu tô te perguntando porque tem muita casuística, né, Thiago? Assim, a gente tem muitos pacientes de condilite no consultório. Tem, e com essa crescente dos esportes de raquete, não Aham. só o tênis, que aumentou bastante, mas o beach também, Beach que tênis. trabalha muito com o braço elevado ali acima do nível do ombro. Uhum. A epicondilite, ela está intimamente relacionada com algum movimento, com alguma questão postural. Dificilmente a pessoa vai ter epicondilite sem ter uma sobrecarga mecânica, né? Uhum. Na origem ali da musculatura extensora, ali Uhum. na origem do epicôndilo lateral. Então, assim... Para tratar a epicondilite, a gente tem que entender primeiro o paciente, como é que ele faz no dia a dia, como é que é a rotina de vida dele, e trabalhar essa questão biomecânica, né? Dentro da reabilitação, com os alongamentos, a fisioterapia, depois o fortalecimento e a questão biomecânica. No tênis eu tive, e no tênis tem algumas questões específicas, de peso da raquete, tensão Eu ia te de perguntar corda. exatamente isso. Aqui você atribui especificamente ao tênis como tenista, né? Eu pratico beach tênis e posso te falar. O que acontece mais no beach tênis, Thiago, você deve estar com o consultório cheio. Aham. Ombro e cotovelo, especialmente por gesto esportivo mal executado. Então, como você falou, é a biomecânica do gesto esportivo que não tá legal.
né? E o boom aconteceu muito rápido do beach tênis. Sim. A gente nem sempre tem professores qualificados que nos corrigem. A gente, na ânsia de querer fazer um esporte que é tão fácil como o beach tênis, a gente joga de frente. E eu falo com meus pacientes, né, que vocês jogam de frente parecendo perereca, né? Fica pulando e com o braço aqui na frente. Então, se eu não alongo o braço para fazer o gancho, para fazer o smash, eu vou machucar. Né? Então, e como você disse, acima da cabeça, né? Eu tô sempre acima do nível da minha cabeça. E esse esporte de raquete, o tênis o beach tênis é tecnicamente mais simples do que o tênis, assim, mas não mais assim, não exige tão menos assim dessas articulações. Não mesmo. São muitos cuidados ao longo do movimento. Por exemplo, no tênis, é aproximação para a bola, é parar na hora certa, é posicionar na posição certa, é a empunhadura da raquete. Perfeito. A biomecânica do movimento, como você faz o forehand, como faz o backhand, a tensão da corda, o tipo de corda, o peso da raquete. Tudo isso influencia. O peso da bola, se a bola tá mais nova, se ela tá mais velha. Mais velha, que ela pesa mais, né? Então, tudo isso pode fazer diferença. O tipo de piso, tênis que você tá usando também, né? Tudo isso pode fazer diferença. No cyber especialmente, né? Como tem muito deslizamento, né? Isso. E a gente, né, Jerusa, engraçado, porque a gente acabou que na trajetória profissional a gente pegou essa transição, né? Eu comecei o consultório no final de 2012, mais ou menos. O esporte amador, ele ganhou como é que eu vou dizer? Ele ganhou um status ali quase que de estilo de vida e profissional. Exatamente. Então as pessoas investem, trabalham, né? Não dormem direito, às vezes não comem direito, mas ela quer performar muito bem no esporte que ela está praticando. Seja no beach, seja no crossfit, quer competir. Então a gente tem que ter um trabalho mais específico de base, de preparação para esses esportes, para evitar lesão. Por exemplo, quando você fala do tênis, né, Thiago? O tênis é um movimento muito amplo. O beach tênis é um movimento muito simples, né? Como você está dizendo. Mas acaba que sobrecarrega as articulações, por quê? Porque também, até o número de batidas que a gente faz, né? O número de vezes que eu tô trocando a bola ali é muito mais intenso. E sem contar que a bola não cai. Então, meu braço tá trabalhando sempre numa altura acima do ombro, né? Acima da cabeça. Minha mão tá acima da cabeça. O que me favorece a lesionar, né, Thiago? Uma coisa que é interessante, Thiago, quando você fala do beach, do tênis, por exemplo, a gente faz avaliação biomecânica específica do gesto esportivo. Então, sempre a gente pede para o paciente levar. Então, por exemplo, quando é golfe, leva seu taco. Se é beach, se é squash, se é tênis, leva a sua raquete. E a gente faz a coleta do movimento com o equipamento. Porque facilita até para a gente entender qual é a compensação que ele faz ali na hora. E isso é uma questão tão complexa que, assim, aos olhos de um fisioterapeuta experiente, igual vocês que já estão há muito tempo, às vezes, bater o olho no paciente, vendo ele executar, às vezes o exame físico já dá para ver, opa, esse paciente tem uma implantação mais baixa da escápula, ele tá com a escápula lá, ele compensa ali com o movimento escápulo-torácico, com uma ausência ali, uma insuficiência do manguito rotador, mas não existe, é difícil mensurar isso, né? Não é uma coisa tão fácil. Até voltando um pouquinho dentro da formação, eu tive muita sorte, porque assim, a formação do médico ortopedista é cirúrgica. Então a gente fica dentro do hospital internando paciente para operar. Predominantemente, né, Thiago? E o ambulatório de cirurgia, a gente vai atender paciente conservador depois. Olha que legal, quando você vai para a vida, pro play mesmo, aí é muito mais conservador, como você falou, 150 para 15, para 10, né? Mas na formação não, a gente tá ali garimpando cirurgia pra gente aprender a operar. E essa vivência ali com o pessoal da reabilitação, a gente quase não tem na residência. Na verdade, a gente não tem, né? Eu tive de uma forma muito forte numa fase inicial no CREER, que a gente atendia junto com o terapeuta dentro da sala. Que legal. Isso fez aprender muito o outro lado da reabilitação e valorizar muito mais. Que top, Thiago. E eu fui ter depois um pouquinho, já em 2017, quando eu entrei no Vila Nova. Porque aí eu comecei a trabalhar com o pessoal... Com equipe multidisciplinar. Exatamente. E como que foi essa experiência? Já que era uma coisa que eu queria te perguntar. Bom, a primeira pergunta, né, gente? É tigrão mesmo? Demais da conta. De coração? Muito. Não é melancia? Não. Nunca. Não, mas agora, sério, de verdade, sempre foi Vila Nova? Sempre fui Vila Nova. Desde pequenininho? Meu pai não teve nem muito trabalho. Meu pai sempre foi vilanovense. Ele me levou uma vez só no estádio, eu devia ter uns 7, 8 anos, no Vila Atlético, que o Vila perdeu de 3-1, lá no Serra Dourada. E ele nunca mais me levou. Eu fui voltar ao estádio já com 15, 16 anos de idade. Aí já praticamente sozinho, não lembro quando foi a outra vez que eu fui. Acho que meu pai foi junto, mas assim, ele me acompanhou muito pouco, porque meu pai, ele pegou a fase de glórias ali do Vila, até a década de 70, 80... E ele
assim, pegou aquela fase que o Vila diminuiu um pouquinho ali na década de 90, que foi quando eu quis acompanhar futebol. Aham. Mas eu sempre gostei. Eu fui pro Rio em 2002, eu tinha tudo para me envolver lá com o Flamengo, com outros times lá, que eu até tinha uma simpatia, mas eu virei mais vilanovense ainda. Ficou mais vilanovense ainda, então quer dizer, é um amor desde pequenininho Sim, mesmo, né? É uma sim. coisa que você sempre gostou. E essa experiência, Thiago, de trabalhar com um time de futebol? Eu tive uma experiência de trabalhar com o Goiás, quando o Goiás não tinha fisioterapeuta ainda, né? Uhum. Gente, é tempo demais, né? Mas era muito legal, porque assim, como você falou, é totalmente diferente, né? Eu não tive a opção de trabalhar muito com equipe multidisciplinar, porque eu trabalhei num tempo muito incipiente aqui no Sim, estádio Goiás. Você já pegou o lance muito mais avançado, né? eu Me já conta essa peguei. experiência tua, Thiago, de trabalhar no Eu fui Vila. chamado para trabalhar no Vila em 2017, no comecinho do ano. Na época já tinha uma paciente que era da diretoria, eu tinha operado ela já há uns 2 anos. Ela sempre ia no consultório e me levava a fichinha do conselho para eu preencher, para eu virar conselheiro. Eu falava, Dori, eu não vou, assim, eu tô no começo de carreira, eu tenho que meu dinheiro é pra minha família, eu não vou gastar dinheiro com outra Eu não coisa. posso fazer, não tira meu foco. E aí acabou que no final do campeonato goiano daquele ano, o pessoal que estava trabalhando na parte médica foi desligado, ela me chamou para fazer um jogo, eu fui, trabalhei nesse jogo, um Vila e Aparecidense, que o Vila ganhou de 2-0, o Vila acabou indo para a final. E aí o pessoal da diretoria de futebol me chamou para ver se eu queria fazer, para montar essa parte do departamento médico. Até então, o Vila tinha um médico só. Eu discuti, conversei, eu falei, ó, sozinho eu não consigo. A gente montou uma equipe com 3 médicos, na época era eu, o Júlio Simas, que está lá em Anápolis hoje, que é especialista em joelho, e o Guilherme Lima, que é especialista em joelho também, que na época era meu sócio no COI. E nós entramos, ficamos juntos com essa formação até 2019, depois o Guilherme saiu, entrou o Jardel. Hoje a gente tem um departamento médico já com 7 médicos, não todos ortopedistas, só eu e o Júlio somos ortopedistas, o restante nós temos nutrólogo, cardiologista, clínico geral. Então, assim, a gente entendeu que para o futebol não precisava só do ortopedista, nem podia ser só o Que ortopedista. legal. E hoje eu fico brincando que eu faço muito pouco, porque assim, eu quase não faço jogos mais. Esse ano eu fiz um jogo só o ano todo. Tem uma turma mais nova que tá com muita garra, muita vontade, que acompanha mais no dia a dia. Eu fico mais ali no sobreaviso mesmo, Uhum. ajudando. Eu gosto muito da atual diretoria, então assim, existe uma relação muito boa. E assim, lá eu aprendi a trabalhar de perto com o serviço de fisioterapia. Hoje é o Romildo que tá lá com a gente. Romildo Você maravilhoso. conhece, né? Beijo, Romildo. Adoro o Romildo Colherinhas. Departamento de fisiologia, preparação física, educador físico, entendendo todas as particularidades de cada esporte, né? Porque quando a gente entra para o esporte profissional, é totalmente diferente do consultório. Uau, meu Deus. Porque aí tem uma indicação da contratação, tem um empresário, tem um patrocinador, Muitas variáveis, né, tem um Thiago? momento da temporada. Então não é só a lesão e não é só o paciente. Mas é uma escola também, é muito bom. Thiago, quando você trabalha com esse tanto de pessoas, né, e pegando os jogadores do Vila Nova que carecem desse olhar diferenciado, muitas vezes meninos que vêm da base, fazem aquela trajetória toda, Uhum. né? Eu fico imaginando o quanto de retribuição pessoal você deve ter com isso, né? Assim, porque, assim, falar a verdade, né? Profissionalmente falando, dá uma visibilidade legal, te dá um Sim. posicionamento, mas o que que a gente busca mais com isso, né? Parece ser contribuir mesmo, né? Assim, eu sempre gostei muito de futebol, apesar de ser ruim de bola também, eu não sou muito bom em esportes, não. Assim, meu desafio não pode ser com o outro, tem que ser comigo mesmo. Se eu ganhar de mim já tá bom, não é difícil. Então, assim, a gente acompanha esses meninos que vêm da base, que às vezes deixam a família ou vêm com Nossa, a família, que tem aquela expectativa de todo mundo em cima do menino ali, que começou com nossa. 12 anos e que ninguém sabe onde vai chegar. Porque a maioria desses garotos não chega no profissional ou se chega, chegam com salários muito baixos, né? A peneira é difícil mesmo, É né? muito fechado, e não só do ponto de vista técnico, na verdade, assim, tem muitas outras variáveis aí no meio, né? Uhum. Primeiro que esses meninos, eles podem sofrer lesões ali no meio do caminho, que às vezes não vão nem permitir que eles joguem profissionalmente, e outras questões, né, de interesses, de onde tá, de visibilidade, de oportunidades, não é um caminho fácil. Não é, né, Hoje a Thiago? gente vê Não. muita gente falando, investindo, às vezes mudando planos profissionais do pai e da mãe para acompanhar o menino para aqui, para ali, mas é algo que tem que ser muito bem pensado, porque assim, quando você se dedica demais a uma coisa como essa, e tem que se dedicar muito Aí para é virar, integralmente, né, Thiago? você acaba esquecendo outras. É. Então, assim, pode ser uma decisão correta, uma atacada certeira, mas a maioria das vezes não é.
Entendo, Thiago. Isso corta o coração da gente, não é? Corta o coração. E, Thiago, como é que tá o Vila agora no campeonato? Já que você tá falando do Vila, como é que a gente tá? Estamos em quarto lugar, tá no G4, já tem um tempinho. O Vila, assim, nos últimos anos, ele sempre chegou no final da temporada com chance de subir. Ano passado foi decepcionante não subir, tendo muita chance na última rodada. Esse ano o trabalho, de novo, foi feito visando o acesso. Vamos ver se vai dar certo, né? Assim, Aham. é muito longo o campeonato, é muito alto o investimento, não é fácil conseguir esse acesso. Mas o Hugo, que é o atual presidente, é muito merecedor. Ele Uhum. é uma pessoa que veio da torcida, que Olha vive o só. Vila Nova, assim, como acho que integralmente, assim, eu conheço bem ele, algumas pessoas da família, quem tá ali em volta, eu já falei pra ele que eu não conseguiria nunca estar no lugar dele, mas eu admiro muito e ele merece muito. Assim, Uhum. todo sucesso que ele já conseguiu e que eu acho que ele vai conseguir também. Cara, com certeza. E a torcida apaixonada do Vila Nova faz a diferença, não faz? Faz. Quando vocês vão no estádio, deve ser uma loucura ver aquilo É muito ali. bom. Que delícia. Thiago, vamos mudar só um pouquinho o nosso foco da nossa conversa, porque eu queria falar um pouco de empreendedorismo. Claro. E eu sei que eu sei o pouco que eu sei sobre a sua trajetória profissional, eu acho que sem esse empreendedorismo, eu acho que a gente não consegue ir muito longe, né? E você Uhum, conseguiu muita coisa por se relacionar muito bem com pessoas da sua área e por sim. investir nessa área do empreendedorismo. Hoje Uhum, você é sócio do COI, uhum, um grupo de médicos extremamente diferenciados, que são 8 sócios. sim. E tem alguma outra coisa além disso que você empreende, além do COI? Eu já tive investimento assim na parte rural, mas que ao longo da vida profissional eu vi que não estava no momento. Aí eu Uhum, acabei que freiei isso alguns anos atrás e hoje meu empreendimento maior é na parte de saúde mesmo. Tem um sócio que fala isso, já tinha ouvido isso de outras pessoas, inclusive é o Bruno, que teve aqui há pouco tempo, o assim. Bruno Ayer. Todo investimento em formação, ele é bem gasto. Uhum, Então, assim, aprender mais sobre o que a gente faz e sobre o que é feito ao redor ali do que a gente trabalha, vai engrandecer, vai deixar a gente mais apto para crescer nesse uhum, mercado. Eu tive o mercado de Goiânia, voltando um pouquinho, desculpa até mudar o foco assim, na parte de ortopedia, ele é marcado pela própria organização hospitalar de Goiás, que sempre foi muito familiar e está mudando nos últimos anos. uhum, Então, o que que acontece? A gente saía da formação, a gente tinha a opção de comprar uma cota em alguns serviços, que são cotas caríssimas, assim, mais de 1 milhão a maioria dessas cotas, que na maioria das vezes a gente não tem esse dinheiro, assim é, que está saindo da residência. uhum, É, ou então empreender num negócio próprio. O COI, nós inicialmente éramos 11 sócios, todos recém-egressos da residência do HC. Então, assim, se conheceram lá. nos conhecemos lá, a gente já se cobrava em relação aos serviços para acontecer no hospital, então a gente já conhecia o perfil de cada um dos sócios. Legal. E nós tínhamos, assim, mais ou menos a mesma idade, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Claro, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de fazer, mas acho que o objetivo comum ali era o mesmo. Uhum. Então a gente juntou isso e o COI esse ano faz 10 anos, nosso Olha, CNPJ. que legal! Então eu acho que esse objetivo comum e os anos trabalhando juntos fizeram com que a gente amadurecesse muito e hoje a gente tem uma gestão assim bem enxuta, mas que funciona muito bem. Uhum, Diferente de grandes serviços hospitalares que estão na rua, aparecendo mais, nós estamos num andar de um prédio que não tem essa visibilidade para quem não está procurando ortopedia, mas se a gente for no mercado de ortopedia, todos nós que somos sócios ali, estamos inseridos de alguma forma em serviços de residência, de formação, uhum, de treinamento avançado. Então, assim, a gente nunca deixou o ensino de lado, porque não uhum. pode, né? Não Assim, a pode. gente que trabalha com educação continuada, a gente sabe como isso é importante. Também na questão das sociedades, a gente sempre teve presente nas diretorias das sociedades regional, nacional, de projetos de ensino e pesquisa, porque isso é o que faz com que a gente continue evoluindo, que a gente não fique estático. E aí, junto com isso, lógico, vem a questão do empreender. Uhum, Para onde a gente vai, com quem a gente vai fazer parceria, o que que a gente vai vender, né? Eu vou vender só meu trabalho, eu vou ganhar só o que eu faço, eu vou vender algum outro serviço, eu vou ter algum outro parceiro, para quem eu vou aparecer. Isso tudo, ao longo do tempo, foram perguntas que a gente foi fazendo e abrindo os horizontes. A gente ainda quer crescer muito, a gente ainda tem alguns objetivos,
Mas a gente está no momento do mercado de saúde que a gente tem que ter uma cautela para a gente não ficar parado, mas também para a gente não trocar os pés pelas mãos. É Porque verdade. os players estão muito grandes agora, né? Estão. Não Ainda tá mais aqui fácil. no estado de Goiás, né, Thiago? A gente está tendo que, entre aspas, medir força com grupos internacionais, né? Exatamente. E assim, além desses grupos grandes que vieram para Goiás, a saúde privada, que é onde a gente resolveu trabalhar, os planos de saúde, eles representam, assim, uma porcentagem pequena da população e os planos sofreram muito desde a pandemia. E, Sim. assim, os planos verticalizados aumentaram a sua distribuição na população que tem essa assistência da saúde complementar. E eles não são planos que deixam o seu prestador crescer, né? Ao contrário, né, Ao Thiago? contrário, Talvez ele limita um segura, pouco a gente, limita né? mais. Então, a gente tem que buscar, de acordo com a nossa área de atuação e a nossa formação, esse diferencial. Assim, eu sempre falo isso para os meninos que estão no nosso treinamento de ombro e cotovelo, e entre nós mesmos, nas nossas reuniões, a gente tem que ter uma empatia muito grande com o paciente, a gente tem que se colocar no lugar, a gente tem que vender algo que a gente compraria. Não é simplesmente, vou fazer isso porque isso aqui é bom, porque isso aqui vai me dar um retorno. Não, eu quero isso, para mim isso serve, isso vai adiantar minha vida, vai resolver meu problema? Vai, não, então bom, eu vou vender isso aqui, eu vou trabalhar com esse produto. Senão, não compensa, não justifica. E é verdade, Thiago. E você diversifica, Thiago, seus investimentos, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, sabe? Em muitos momentos a gente fala sobre isso, né? Que a gente tem uma profissão que é dependente da gente, né? E é muito desafiador a gente conseguir ter tempo de qualidade para tudo que a gente quer fazer. Seja família, seja lazer, enfim. E eventualmente nós somos, né, trazidos para essa pergunta: o que mais eu preciso fazer para que eu possa ganhar dinheiro dormindo? Eu brinco assim muito com meu marido, tá? Falando, gente, como é que eu faço para ganhar dinheiro dormindo? Ele fala, nossa, Jerusa, eu não tô ganhando dinheiro nem acordado, quem dirá dormindo. Mas eu fico pensando nisso, porque daqui a pouco a gente não aguenta mais, Thiago, o corpo vai cansar, né? Jerusa, isso é fundamental na nossa área, que a gente é prestador de serviço, né? A gente depende da nossa força de trabalho, né? Hoje mesmo, essa semana mesmo, eu operei 3 dias, eu comecei 6 da manhã, eu acordo 4h20 para estar no hospital para operar 6 da manhã. Então, assim, eu gosto porque é cedinho, eu resolvo tudo rápido, mas não é que eu resolvo e volto para casa, eu resolvo pro consultório, eu resolvo cuidar de outras coisas, né? para chegar mais cedo em casa para estar com meus filhos, que eu gosto de chegar mais cedo. Mas pegar assim, pegar eles acordados, brincar um pouquinho, que essa fase não volta mais, cresce rapidinho. Não volta. Mas assim, eu tive na área rural, mexendo ali próximo do meu pai, até 2020. Pouquinho antes de estourar a pandemia, eu acabei deixando, porque não estava dando para conciliar mesmo. E aí, a partir de então, eu comecei a diversificar um pouquinho, porque aí sobrou um pouco mais de dinheiro. E aí eu comecei a diversificar, principalmente com o mercado financeiro. Passei muito susto, porque eu entrei bem quando a bolsa caiu, então eu passei uns 2 anos perdendo cabelo, por isso que ficou branquinho, de lá pra cá. Mas assim, a gente brinca que em nossa área, a gente tem que fazer tantos investimentos no começo da carreira, que eu tô com 16 anos de formado esse ano. Começou a sobrar mesmo alguma coisa para investir nos últimos 6, 5 anos. Porque antes era hora de plantar, de comprar uma cota para entrar na Unimed, de comprar uma cota da clínica para trabalhar, de comprar um lugar melhor para morar, para poder ter qualidade de vida com a família. E aí depois as coisas vão acontecendo. Mas hoje o que mais encaixa no que eu penso é essa parte de mercado financeiro que dá muitas possibilidades. Eu leio muito sobre mercado financeiro. Quando eu cheguei aqui, a gente falando de podcast, eu escuto podcast de tudo. Eu escuto podcast financeiro, eu escuto podcast rural, eu escuto podcast de saúde, de empreendedorismo. É o que mais toca no meu rádio, meu Spotify, a hora que eu coloco meu celular lá, já aparece podcast, algum, né? Eu já vou ouvindo. Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande nos dias atuais, que a gente não teve lá atrás, de ter muita informação. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa informação. Tem muita informação de qualidade, não dá para absorver tudo, porque é impossível, não dá tempo para tudo. Mas acho que quanto mais a gente conseguir agregar para o nosso dia a dia, a gente vai ganhar mais com isso. O mercado financeiro, que é o que você aposta paralelo à medicina, né, Thiago? E Thiago, tem algum podcast, assim, da área de empreendedorismo especificamente que você tem gostado mais, ouvido mais, ou da área financeira? O que você tem ouvido mais, que você tem gostado, assim? Eu escuto de
tudo, assim, eu não vou saber falar especificamente, mas assim, desde aqueles mais bobinhos, assim, de economia para casais, aquelas coisas bem básicas, Sei, delícia, eu gosto também. até porque assim, a gente precisa ser puxado para a realidade direto. E é verdade. Não tem jeito. O O piloto dinheiro, automático tira a gente da realidade, né, Thiago? como é que eu vou falar assim, o conforto, os prazeres que o dinheiro compra são muito sedutores. Então, São. passear é muito bom, comprar é muito bom. Quem nunca se pegou ali que seja naquele aplicativozinho chinês lá, olhando lá, comprando coisa que nunca precisou, que não precisa, que não vai usar. Depois chega, você vê que não é nada daquilo. Nossa, aquela colher que pegava o ovo sem coragem. Então, assim, a gente às vezes perde muito tempo com bobeirinha É verdade. e ouvir, assim, algumas dicas de vez em quando, acho que fazem parte, assim, puxa a gente para a realidade de novo. É bom, não é ruim, não. É, né? Tiago, é felicidade hedônica, né? Eu tenho estudado muito filosofia ultimamente, né? E fala muito sobre esse hedonismo, essa felicidade hedônica que eu quero algo para me satisfazer agora. Uhum. Então, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser Sim. feliz quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz quando eu tiver minha família. Então, é o tempo todo, né? Então, como você falou, essa sociedade do consumismo nos puxa muito para isso, nos traz Sim. pequenos prazeres que às vezes a gente fica até inebriado, né? Mas que é desse pouquinho em pouquinho, que às vezes a gente fica corda no pescoço, Fica, né? exatamente. A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, assim. E hoje o que eu mais valorizo assim, é um pouco clichê, mas é o tempo. Igual eu falei. Eu começo muito cedo, É o porque os nosso meninos... maior ativo, né? Maior ativo. Assim, a minha esposa é médica também. Ela hoje a gente se organizou para ela ter mais tempo com os meninos de manhã, que é o horário da escola deles, para levar, para buscar. Ela que faz esse trabalho. Agora São ela quantos, Thiago? é um casal. Né? Tem um casal, como é que se Tem o chamam? Rafael e a Aurora. Quantos anos desses meninos lindos? O Rafa tem 7, a Aurora tem 4. Ai, Thiago, já tá grandão já. Daqui a pouco você não tem mais neném. Tem não. Meu Deus. E aí a sua esposa então se organiza para levá-los enquanto você chega 4h30, tá acordado, já tá indo pro hospital. A gente passou um susto uns 3 anos atrás, nessas correrias da vida, que a minha esposa, com 36 anos, ela descobriu um nódulozinho na mama e teve um câncer de mama há 3 anos. Por sorte, pegou no começo, tratou, mas é aquele diagnóstico que tira o chão. O chão abre. E você repensa a vida. E aí, com isso, a gente combinou para ela trabalhar um pouquinho menos, para ela ter mais tempo para ficar com os meninos, para eu começar mais cedo e terminar mais cedo, para chegar em casa e a gente aproveitar todo mundo junto. E isso tem funcionado e a gente não se arrepende em nenhum momento disso, porque assim, a gente faz mais esporte, a gente tá mais com eles, a gente curte mais a nossa casa, que foi difícil a gente comprar, a gente tá lá. E isso não tem preço. Isso não volta. Daqui 10 anos, se eu trabalhar igual um condenado e juntar muito dinheiro e fazer um monte de coisa, esse tempo não vai voltar. Eu não vou ter eles do tamanho que eles estão hoje, com a admiração que eles olham pra gente. Então, tem que aproveitar isso agora. E é engraçado, né, Thiago? Porque a gente poderia saber disso um pouco mais cedo, né? Mas a gente só vai saber quando a gente tá no jogo, né? E toma um susto desse, né? E tudo ressignifica, né? Sim. A sua esposa foi ao Rio de Janeiro que te deu de presente? Foi. É mesmo? Carioca. É mesmo. Olha só, casal com a carioca. Como é que você fez pra trazer uma carioca pra Goiás? Não foi fácil. Não foi fácil, não. Tirar uma carioca lá da praia pra trazer ela pro Goiás. Eu achei até os 45 do segundo tempo que eu não fosse conseguir, mas assim... mesmo? A gente tem uma diferença de cronologia, assim, de entrada na faculdade. Então, eu me formei 3 anos e meio antes da Ana. E eu formei e vim fazer residência em Goiânia. Que para mim foi bom por um lado também, porque eu tava na casa dos meus pais. Por sorte, eu não tinha nenhum compromisso financeiro, eu não precisava trabalhar para pagar nenhuma conta, eu não tinha ninguém me chamando, me cobrando. Então, eu pude aproveitar essas oportunidades de trabalho, de estágio, de ensino da época da faculdade. E ela, por outro lado, teve a paciência de saber que eu ia terminar minha pós-graduação e eu esperar ela na formação. E assim que a gente terminou, que eu terminei a residência e ela terminou a faculdade, a gente se casou. A gente se casou no civil aqui em Goiânia em agosto e em outubro lá no Rio de Janeiro, na igreja. E aí ela quis vir? Aí ela quis... Não, já estava combinado antes. Já estava combinado, né? Ô, Thiago, e aí hoje a gente fica vendo, né? Uma família maravilhosa, né? Como você falou, passou um susto desse. Nem imagino, sabia? Eu nem imagino ter passado por isso, mas que bom que tá tudo certo, né? Com saúde, tá tudo certo, né, Thiago? E não tem nada mais importante do que a família. A gente trabalha para isso, né, Thiago? Exatamente. Assim, a gente tem que... Lógico, a gente
precisa tirar nosso sustento ali do nosso trabalho. A gente tem que entender o mercado onde a gente vai se inserir, principalmente quando a gente está fazendo nossas escolhas. Porque não adianta nada eu querer trabalhar com uma área que aonde eu tô, eu não vou ter a área de atuação, não vou ter sucesso, porque a gente precisa pagar as contas, elas chegam. Mas o que importa é realmente o que está em casa. É a saúde, é a família, é o nossa âncora ali, nosso porto seguro. É para onde a gente volta, né, Thiago? Não tem nada mais importante. Thiago, que delícia esse bate-papo, viu? Adorei estar aqui com você, conhecer mais um pouco sobre você, né? Obrigado. E saber, assim, que além desse profissional incrível que eu já conhecia, tem um ser humano que, para ser bem sincera, não me surpreende, porque o seu olhar é cativante, o seu sorriso é cativante. Quando você olha pra gente sente a sinceridade, uma honestidade na relação que é difícil a gente ver hoje em dia. Acho que é por isso que a gente se afiniza, né? Parece que Deus vai colocando no nosso caminho as pessoas que são do bem e a gente não consegue se relacionar com quem não é, assim, né? Sim. Então a gente vai se aproximando, assim, por uma intenção muito positiva e eu sinto muito isso em você. Então te agradeço do fundo do meu coração por estar aqui, por me dar um pouco do seu tempo, que eu sei que ele é valioso, né? De estar lá com a sua família. Hoje era a tarde de folga dele, gente. Eu tô fazendo isso aqui com ele, que judiação. Mas, Thiago, eu acho que vai valer muito a pena porque o nosso público, ele é composto muito de pessoas que estão começando. Sim. E sempre que essas pessoas podem beber de fontes sinceras, né? E de fontes tão agregadoras como a sua, eu acho que é um presente mesmo. A gente poder ouvir e falar da nossa vida e mostrar que o caminho não é simples, o caminho não é de flores, mas o caminho é de persistência e que tem muita coisa boa pra gente colher disso aí, né? Como você disse, a família tá no centro de tudo, mas poder desfrutar da sua casa, ter as condições para cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Eu acho que a gente pensa assim, né? Que tudo valeu muito a pena, né? Obrigado, Deus, por ter nos trazido até aqui e nos dê força para continuar, porque a gente quer ir muito mais além, né? Que bom, Thiago. Muito obrigada do fundo do meu coração. Que lindo ter você aqui. Obrigado. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Falei pra vocês que ia ser maravilhoso, hein? Obrigada, viu, professor? Que lindo, né, gente? Foi bom? Foi top, né? E pedir para vocês, né, que aqui o meu marketing aqui tá aqui me falando, porque sempre eu não falo. Então, pedir para vocês se inscrever. Dá um like aqui, ó. Compartilha com a gente aqui essa informação que todo mundo precisa saber. A gente está aqui nas principais agora plataformas digitais. A gente começou agora, né? Estamos no Spotify, no Deezer, e tudo isso aí que vocês já sabem. Então a gente escuta no Spotify, eu escuto também. Eu acho que é importante vocês colocarem lá no carro para vocês ouvirem o nosso canal do INQ Academy Oficial, com esse bate-papo delícia com o professor Thiago Cacheta. Sigam ele nas redes sociais, @Thiago Cacheta, Thiago com TH, @doutor Thiago Cacheta, Thiago com TH, e também @Coi Ortopedia, que é a empresa na qual nós somos parceiros. Gente, muito obrigada. Mais uma semana de um podcast maravilhoso. Até a próxima. Obrigado, Jerusa. Eu que agradeço por participar aqui, ter essa oportunidade de conversar com você. E eu sei o quanto vocês representam nesse universo da formação, assim, quantas pessoas se espelham em vocês. E eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz de estar nesse ciclo de amizade e de poder conversar e estar com vocês sempre. Amizade e parceria. Obrigado, Thiago. Tudo de bom. Beijo.